Vamos criar agora nosso primeiro middleware customizado, que vai ser um middleware de autenticação, de autorização. A gente vai querer passar em todas as rotas em que o usuário precisa estar autenticado, a gente vai ter que passar esse middleware para poder validar. Então, se o usuário não estiver autenticado, esse middleware já vai barrar e a rota nem vai ser executada. Então, primeiramente, dentro da pasta src, vamos criar uma pastinha chamada middlewares. E vou criar então aqui dentro o arquivo auth.middleware.ts, auth de autenticação. Então, aquele mesmo esquema, vou colocar uma class auth middleware export the full new auth middleware. Então, vou criar uma função aqui dentro. Vou colocar o nome dela de autorizar usuário by token, ou seja, se o usuário não passar um token ou se esse token for inválido, a gente vai barrar a execução. Mas antes da gente implementar o código dele, vamos já injetar essa nossa função aqui de autorização na rota de cadastro de mensagens. Por quê? Porque a rota de cadastro de mensagens ela exige que o nosso usuário esteja autenticado, né? Não faz sentido a gente deixar alguém mandar uma mensagem sendo que ele não esteja autenticado. Então já vamos ver como que a gente faz isso. Vou lá então na mensagem.route. Então aqui no meu post, o meu primeiro parâmetro sempre vai ser a rota. Agora os próximos parâmetros vão ser as funções que serão executadas. Então se eu colocar uma outra função aqui como parâmetro antes do enviar, ela primeiro vai executar essa função e depois vai executar o enviar. Então, se eu passar o meu middleware aqui como segundo parâmetro e ele validar alguma coisa, por exemplo, um erro de token, então ele nem vai chegar no meu enviar. Então eu posso colocar quantas funções, quantos middlewares eu quiser aqui nos parâmetros. Então vamos colocar aqui o auth middleware. Aqui ele já até achou para mim. E eu passo então a minha função autorizar usuário by token. Beleza, ele não encontrou aqui o auth middleware, então deixa eu ver aqui. Ah, aqui, encontrou. Beleza. Deixa eu quebrar aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Vou colocar cada parâmetro em uma linha para ficar melhor. Beleza. Então aí o esquema é esse. Então ele vai tentar acessar essa rota e a primeira coisa que ele vai fazer é acessar esse meu middleware e vai validar. Se ele estiver inválido, nem chega aqui no enviar. Eu posso dar um return, algum tipo de erro e acaba a requisição aqui. Agora, caso esse token esteja válido, eu só mando a função next. A next, ela simplesmente vai continuar a minha requisição, então vai para a próxima. Então vamos fazer isso lá no nosso middleware. Vou lá no middleware. Então aqui eu posso fazer aquele mesmo esquema do rec e do res. Rec, res também, do response. Beleza. Então agora eu preciso capturar o token que está vindo na minha requisição. Então eu vou criar um const token recebe, e aqui depende muito de como a aplicação vai trabalhar. Então eu vou deixar de duas formas como a gente pode enviar o token. A primeira delas é no query. Então rec.query.token. Então a gente pode enviar o token na nossa query ou então no nosso header. E aí aqui a gente passa o nome que vem no header. Normalmente o nome padrão que é enviado é esse aqui, xAccessToken. Esse é mais ou menos o padrão. Então, no nosso caso, a gente sempre vai passar o token no header da requisição, que a chave vai ser esse aqui, e o valor vai ser aquele token, né, que é aquela string gigante. Beleza, agora a gente pode testar. Se não tem token, né, então se
na requisição não enviou nenhum token, a gente já pode retornar um erro aqui. Return has, na verdade vou retornar status 401. 401 é o tipo de erro que você não está autorizado, né, que é exatamente isso que a gente precisa. E agora é só dar um send aqui, né, e posso dar uma mensagem para o usuário. Message, colocar como acesso restrito. Beleza. Agora, e se o usuário mandou um token? A gente pode simplesmente executar o método next. Então, primeiramente, ele vai vir como terceiro parâmetro aqui da minha função. Então, eu posso colocar um next aqui. E ele já tem até uma tipagem também, que chama next function. Por fim, aqui no final da minha função, né, caso realmente tenha um token, eu só dou um return next. Dessa forma, sim. Então, beleza, a gente já tem o nosso middleware que está barrando caso o usuário não informe um token, né? Mas ainda a gente precisa de mais outras coisas aqui, né? A gente precisa do ID do usuário e a gente precisa também validar esse ID, né? Se esse ID realmente existe no banco de dados. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula.